Glória a Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Você está feliz com o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, bom é estarmos na casa do Senhor. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2. E enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder estar na sua presença, para adorar e glorificar o nome dEle. Sabemos que Ele é o único merecedor, né? Toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero externar minha gratidão também ao nosso pastor Jairo. Muito obrigada, pastor, pela confiança. Também quero agradecer a toda a liderança da Alma de Carpe, o nosso líder Tiago, que nos fez convite, nosso líder Marcos. Que Deus continue os abençoando grandemente. Eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Enquanto eu pedi ao Senhor uma palavra para compartilhar com os jovens, com a igreja, essa palavra queimou em meu coração. E eu gostaria de chamar a tua atenção a esse texto, para que juntos nós possamos meditar um pouco e entender aquilo que o Senhor deseja, né, falar conosco aqui nessa noite. Gênesis, capítulo 39, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A parte A do versículo diz: e o Senhor estava com José. Se você puder, eu vou contar até 3, e logo após, eu gostaria que você pudesse repetir essa parte A desse texto, amém? Para que você possa gravar na sua mente, e isso também ficar guardado no teu coração. No 3, nós leremos juntos. E o Senhor estava com José. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. E o Senhor estava... Foi só ensaio. Vamos lá? 1, 2, 3. E o Senhor estava com José. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico que narra uma das biografias mais conhecidas e empolgantes da Bíblia Sagrada. Nós podemos ver a história toda retratando a soberania de Deus e o cuidado providencial de Deus para com os seus. O nascimento de José, ele é narrado no capítulo 30, nos versículos 22 ao 24, quando o texto nos diz: e lembrou-se Deus de Raquel, que era estéril, e abriu a sua madre, e ela concebeu um filho, e deu a ele o nome de José. E assim foi o seu nascimento. José, conhecido por muitos como o sonhador, ele vai ter a sua vida registrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, quando aos seus 17 anos de idade, ele começa a perceber que os seus irmãos vão começar a deixar os seus corações serem alimentados por um sentimento de inveja. Eles vão começar a sentir inveja do seu irmão José, porque eles vão começar a reparar o tratamento que José recebia, e conforme eles vão reparando como o pai tratava José, eles vão criando na sua mente que José era o preferido do pai, e logo começa a se levantar aquelas birrinhas de irmão. E a gente sabe que na casa lotada de irmão, sempre vai ter aquela coisinha de irmão olhar para o outro e dizer: ah, a mãe só fala de você, a mãe diz. Só que quando a gente vai para esse texto, irmão, a gente vê que essa rixinha dos irmãos, se é que eu posso usar essa linguagem mais jovem para que você me entenda, a gente vai ver que isso vai passar dos limites, a ponto dos seus irmãos começarem a maquinar nos seus corações o desejo de tirar a vida do seu irmão. Eles vão começar a sentir tanta inveja e ficar tão aborrecidos pela vida do seu irmão, que eles vão desejar tirar a vida do seu irmão. Isso se dá quando, além do tratamento, eles começam a perceber que José vai receber algo do pai que eles não receberam. José recebe uma túnica de muitas cores, e todos aqui conhecem. Eu vou só dar uma pincelada para que nós possamos chegar aqui no capítulo 39. Ele vai receber uma túnica, e essa túnica tem várias cores. Túnica essa que seus irmãos não receberam. E quando os irmãos olham aquilo, eles começam a ficar com o seu coração cheio de inveja. E como se não bastasse, José vai
vai começar a ter sonhos. Sonhos esses que o próprio Deus estava dando a José. E quando José conta os seus sonhos, aí que o coração dos seus irmãos começam a ficar realmente cheio de invejas. E a Bíblia vai nos falar, quando a gente corre um pouquinho aqui no texto, que os seus irmãos vão conspirar contra ele para o matar. Até que Rúben, o seu irmão mais velho, vai os convencer a não tirar a vida dele, mas sim lançar ele no poço. E assim eles fazem, eles lançam José no poço, que logo após acaba sendo vendido. E depois Potifar vai comprar ele das mãos dos ismaelitas. E assim se dá o início do registro da história desse jovem, José, que vai ser vendido pelos seus irmãos e vai chegar a uma terra. Só que eu acho lindo, queridos, quando nós chegamos no capítulo 39, é aqui que eu quero chamar a tua atenção, que José ele vai ser levado ao Egito, e Potifar, que era o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, vai comprar ele da mão dos ismaelitas que o tinham levado. Aí quando chega no versículo 2, o texto vai nos dizer, e o Senhor estava com José, aleluia, e o Senhor estava com José. Veja bem, irmãos, José está agora em uma casa desconhecida, José agora está em outra terra, José agora está servindo como escravo, mas a palavra está dizendo, o Senhor estava com José. José estava tendo o percurso da sua vida totalmente mudado, mas a palavra está dizendo que o Senhor estava com José, aleluia, porque, irmão, nunca será sobre o lugar, mas sempre será sobre aquele que está conosco. Nunca será sobre o ambiente, querido, mas sempre será sobre a presença que está sobre as nossas vidas. E o Senhor estava com José. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Podemos compreender que seja qual for o cenário, se Deus está conosco, a gente entende que a gente não está sozinho. O fato de Deus estar conosco é algo que nos traz segurança, porém, não pode criar na nossa mente um pensamento de que se Ele está conosco, nós estamos isentos dos desafios, das aflições, das dificuldades que a vida vai colocar diante de nós. Ou melhor dizendo, que o próprio Deus vai permitir com que nós passemos, aleluia, para cumprir o seu propósito. O fato de Deus estar conosco não nos isenta de passar pelos processos da vida. E é isso que José está passando. O inimigo, quando nos vê passando por processos, a primeira coisa que ele quer lançar na nossa mente é que Deus nos abandonou, é que Deus nos deixou. Mas quando nós vamos para a palavra, nós podemos entender, aleluia, que não é sobre o caminho, porque no caminho pode ter espinhos, no caminho pode ter dores, no caminho pode ter lágrimas, no caminho pode ter decepção, no caminho pode ter angústia, no caminho pode ter dor, pode ter perda, no caminho, querido, pode ter circunstâncias difíceis, no caminho pode ter situações que vêm tentando nos desestabilizar, mas uma certeza há: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor está dizendo a ele: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Sabe por onde? Por onde quer que tu andares. Por onde quer que tu andares, aonde tu colocar o pé, a minha presença está com você. Aonde você entrar, eu entro contigo, glória. Porque eu repito isso aqui, igreja, não é sobre o lugar, mas é sobre a presença que entra conosco. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José, levado cativo, vendido por seus irmãos, em um lugar desconhecido, vivendo como escravo, mas o Senhor estava com José. E mais, o texto vai nos dizer: e foi varão próspero,
estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos lá, jovens, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente pensa em alguém próspero, logo a nossa mente pensa em um chefe, um empresário, não é? Só que quando a gente vai para a lógica de Deus, a nossa mente, que é muito rasa para os mistérios de Deus, não consegue compreender como é que Deus faz um escravo prosperar. Pensa comigo, quando a gente pensa em prosperidade, querido, a gente pensa em alguém vivendo em palácios, em mansões, em grandes casas, ou com uma condição muito boa de vida. Mas quando nós vamos ver a história de José, a gente está vendo um jovem que foi levado cativo, está dentro de uma casa servindo como escravo, mas onde ele colocava a mão, prosperava. Aonde José tocava, Deus prosperava. Aonde José colocava a mão, Deus colocava dele também, e prosperava. E aí eu te pergunto, como explicar isso, igreja? Aleluia, como explicar? O Senhor tem o seu modo de trabalhar e de agir, e isso foge da lógica humana, mas uma certeza nós temos: se o Senhor estiver conosco, haverá prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, não me refiro à prosperidade que o mundo prega apenas, não, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e se Ele quiser, Ele te dá chave de casa, te dá chave de carro. Mas eu vim te falar de um Deus que dá muito mais, querido, do que a abundância material. Eu vim te falar de um Deus que traz abundância de alegria, abundância de paz, abundância, aleluia, na alma. Aleluia. O Senhor estava com José. Quando nós continuamos o texto, irmão, a leitura do texto, versículo 3 vai dizer: e vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Isso aqui eu achei interessante e me chamou a atenção. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Não é José que vai falar: ó, Deus é na minha vida. Não é José que vai olhar e vai dizer: olha, ele anda comigo. José não vai se apresentar. José não vai, não. O texto vai nos dizer: e vendo o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Vamos ser sinceros, irmão. Quem tem Deus na vida não precisa falar, a gente vê. Quem tem Deus na vida não precisa falar, irmão, a gente vê. Quando Eliseu vai ser reconhecido em 2 Reis capítulo 4, como um santo homem de Deus, não foi porque ele falou, mas foi porque alguém viu e disse: ele é um homem de Deus. Quando a gente vai para 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, olha o que o texto diz. É o episódio quando Saul, ele vai estar com vários, sendo atormentado por espíritos maus. E naquele momento ele vai pedir para que chamem alguém que saiba tocar, para que quando tocar o espírito saia. Ele vai chamar, ele vai pedir para que chamem alguém que saiba tocar até diante dele. Aí o texto vai nos dizer, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, que um se apresenta e ele diz o seguinte: eis que tenho visto. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que é valente, que é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, vírgula, e o Senhor é com ele. Oh, glória! Davi não precisou se apresentar, alguém olhou, viu e disse: o Senhor é na vida dele. Alguém olhou e disse: chama ele, porque Deus é na vida dele. Sabe o que eu vim te dizer nessa noite? Que você não precisa dizer quantas horas você ora. Você não precisa dizer quantas vezes você jejua na semana. Você não precisa contar que você tem um relacionamento com ele, irmão. Sabe por quê? Porque a tua vida vai denunciar isso, ela anda com ele. A tua vida vai denunciar isso, ela não anda sozinha. Ele não
estava com José. Alguém lá naquele trabalho vai ver que Deus é na tua vida. Alguém lá naquela faculdade vai ver Deus na tua vida. Alguém lá naquela escola vai ver Deus na tua vida. Alguém lá naquele bairro vai ver Deus na tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, glória! O nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava com José. O seu Senhor vai olhar, vai o observar e vai dizer: o Senhor é com ele. E tem mais, tem observado que tudo que ele faz, o Senhor prospera na sua mão. Quando o seu Senhor observa isso, ele vai dizer: sabe de uma coisa, eu não sou doido. Vou pegar tudo que eu tenho, vou entregar na mão desse jovem. Tudo que ele toca prospera, tudo que ele toca vem bênção atrás. Vou entregar tudo que eu tenho. Ele confia tudo a José, irmão. A Bíblia diz que ele só se preocupa em comer e beber. E eu já vejo aqui Deus treinando José para algo no futuro. José começa a governar a casa de Potifar. E ali, a Bíblia vai nos dizer no versículo 5. E aconteceu o quê? Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A chegada de José naquele ambiente faz com que a realidade daquele lugar seja mudada. A chegada de José naquele lugar faz com que aquela família seja alvo das bênçãos de Deus. A chegada de José naquele lugar marca um novo tempo sobre aquela casa, sobre aquela família. E o Senhor me trouxe aqui para profetizar na vida de jovem que a tua chegada em lugares que o Senhor vai te levar, aleluia. Isso aqui é para quem recebe, isso aqui é para quem crê. A tua chegada, aleluia, em lugares que o Senhor irá te levar, será chegada para marcar um novo tempo sobre aquela casa, um novo tempo sobre aquela família, um novo tempo sobre aquele bairro, sobre aquela comunidade. Digo mais, um novo tempo sobre as nações. Porque o Senhor vai pegar daqui, vai tirar daqui, vai levar para lá, e o nome dele vai ser glorificado. Oh, glória! O nome dele vai ser glorificado por amor a alguém. O Senhor vai mudar destinos por amor a alguém. O Senhor vai abençoar famílias por amor a alguém. O Senhor vai visitar, aleluia, jovens que já não queriam mais saber da casa de Deus, mas por amor a alguém que está orando, que está clamando, que está pedindo, o Senhor vai visitar lá. O Senhor vai tocar lá. O Senhor vai fazer lá. Por amor a alguém aqui nessa noite. Por amor a alguém aqui que não anda sozinho. Por amor a alguém que anda com ele. Que a presença de Deus está sobre a vida dele. O Senhor vai mudar o cenário, vai mudar a história. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai te levar a alguns lugares que você vai olhar e vai dizer: Senhor, mas é esse lugar. Tem certeza que é esse lugar, aleluia. Eu lembro dos sonhos que o Senhor me dera outrora. Eu lembro daquilo que o Senhor liberou para a minha vida. Tem certeza que é esse lugar. E o Senhor diz para alguém: sou eu que estou te levando. Sou eu que estou te levando. Não te preocupe, porque quando você pisar, eu piso junto. Quando você entrar, eu entro junto. Haverá mudança, haverá mudança, haverá abundância nos lugares a qual o Senhor colocar a planta do teu pé, porque tu não entrarás sozinho. Deus, que é poderoso, entrará contigo. Oh, glória a Deus. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Aleluia, glória a Deus. E esse era o cenário. A casa de Potifar sendo abençoada. As bênçãos recaindo sobre a casa, sobre o campo.
Mas José está ali servindo como escravo dentro daquela casa. E então nós vamos ver a sequência do texto nos dizendo que alguém coloca os olhos sobre José. Alguém vai começar a observar José. Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Tem alguém de olho em você. Tem alguém de olho em você. A Bíblia nos diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Era um servo que estava servindo, estava vendo Deus prosperar, estava vendo Deus fazer. Enquanto ele trabalhava, enquanto ele servia, tinha alguém de olho nele. Estava trabalhando, estava servindo, mas tinha alguém de olho nele. E então a Bíblia nos fala que essa mulher, a mulher de Potifar, vai chegar até José. E quando ela se aproxima de José, ela vai dizer a José: deita-te comigo. E quando José, ele ouve aquela proposta, recebe, está sendo tentado por aquela mulher, o texto imediatamente nos diz que José recusa a proposta. José recusa e sai. Só que o fato de José recusar, a primeira vez que a mulher chega até ele lhe dando uma proposta, não significa que a tentação pararia por ali. Disse: não quero, saiu, glória a Deus, aleluia, vou viver na bênção, aleluia, glória a Deus. Não, irmão. A Bíblia vai nos dizer que todos os dias, a mulher insistia em José. Quando eu vejo a expressão todos os dias, eu vejo as pressões que nós, como jovens que decidimos andar com Deus, sofremos todos os dias neste mundo. Todos os dias, José está sendo pressionado. José está sendo pressionado. Deita comigo. A proposta está lá. A tentação está lá. E todo dia ele tem que levantar e dizer: não, não quero. Todo dia ele tem que se levantar, olhar e dizer: recuso. Todo dia ele tem que olhar e dizer: não é isso que eu quero. Todo dia ele tem que renunciar e continuar caminhando com a presença de Deus que está sobre a vida dele. Nós que somos jovens, e eu falo aqui para a maioria jovens que me ouvem nessa noite, nós sabemos que todos os dias nós estamos sendo pressionados pelo inimigo. E o inimigo pressiona com uma intenção, que por tanto ser pressionado, você ceda em algum momento. Que de tanto ser pressionada, você ceda em algum momento. Só que aquele que compreende a presença de Deus que está sobre a vida dele, e entende que essa presença, ela não pode ser negociada, nem trocada com nenhuma outra coisa. Pode vir, aleluia, a pressão do lado que for, ele continua olhando para Cristo e dizendo: eu não largo ele, eu não abandono ele. Pode ser pressionado da direita, da esquerda, da frente, atrás, mas eu continuo olhando para Cristo. Eu continuo querendo a presença dele. Você vai ser pressionado. Você vai ser pressionada. E é todos os dias, jovem. Tu está trabalhando, está servindo, e o inimigo está de olho. Vou procurar um momento que ela estiver mais fraca. Que ele estiver mais fraco. Quem sabe ele não ceda nesse momento. Mas que o sangue de Cristo te guarde nessa noite. As pressões virão, mas você vai continuar olhando para Cristo. As pressões virão todos os dias, mas você não vai trocar a presença de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. As egípcias eram conhecidas pela infidelidade. José poderia olhar e dizer: é normal, todo mundo faz, vou fazer, ninguém vai ver, está tudo bem. Irmão, mas tem um olhar. Oh, aleluia. Existe um olhar que está sobre as nossas vidas 24 horas.
Alguém não vê, mas ele vê. Todo mundo faz. Todo mundo que não tem a presença, porque quem tem a presença é diferente. Todo mundo vive, é normal para quem não tem a presença, porque quem tem a presença é diferente. O Senhor estava com José. E ele já tinha colocado no seu coração: não vou trocar a presença dele. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos admoestar e dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, ele vai dizer: foge, outro sim, das paixões da mocidade, foge. E é isso que José vai fazer. José sabia que ele precisava fugir. Ele não vai tentar controlar, porque pecado a gente não controla, irmão. Pecado a gente foge. Imediatamente, sabe o que ele faz? Quando ela deixa tudo preparado, a casa está vazia, só está ela e ele vai dizer o quê? Eu vou sair desse ambiente, porque eu já entendi que aqui não é lugar para mim ficar. Aqui está só eu e ela. A Bíblia nos fala que ele foge, sai para fora. Ele foge, sai para fora. Só que quando ele foge, irmão, algo me chamou a atenção, porque a Bíblia nos fala que a mulher, ela pega pelas vestes dele, segura na veste de José, e mais uma vez ela lança a proposta: deita comigo. José vai recusar e ele corre e foge. Quando ele foge, a Bíblia vai nos dizer que as vestes dele ficam na mão da mulher. Ele deixa a veste para trás e sai correndo e foge daquele lugar e sai para fora. E quando eu lia isso, o Senhor falava fortemente ao meu coração, porque José estava dizendo: eu posso perder a minha veste, mas eu não vou perder a presença. Eu posso perder a minha veste, mas eu não vou perder o meu caráter. Eu posso perder a minha veste, mas eu não vou perder o bem mais precioso que eu carrego comigo. E o que você carrega contigo, José vai dizer: eu carrego a presença dele. O Senhor me trouxe aqui para ministrar ao coração de jovens nessa noite. Peca coisas, peca amizade, peca relacionamento, se necessário for, peca tudo que for, mas não perca a presença dele. Não perca a presença dele. Aleluia. Não perca a presença dele. Sai para fora da onde não te cabe mais. Foge, rapaz, foge, moça. Aleluia. A presença vale mais. A presença vale mais. Mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. A presença dele vale mais. Quando tu estás cansada, é a presença dele que vem, é como renovo na tua alma. Quando tu deita aquela cabeça no travesseiro e as lágrimas banham o teu rosto e pai não vê, mãe não vê, ninguém vê, é ele que vai lá com a sua presença e te consola. Quando você está pensando em parar, quando louvamos nessa noite, é a presença dele que vem e nos encoraja a prosseguir. Quando você achou que não valia nada, quando você achou que não servia para nada, foi a presença dele que te encontrou e disse: vem, se envolva na minha presença, porque eu, o Senhor, invisto em você. Aleluia. Aonde tu encontraria outra presença como essa? Lembra de quantas vezes tu entrou neste lugar triste, cabisbaixo, e disse: vai ser só mais um culto. Mas aí a presença dele veio. Começou a cantar um hino. E você começou a sentir a presença dele. Presença essa que o mundo não pode oferecer. Presença essa que o mundo não pode dar. Então, se você quer um conselho nessa noite, não troque essa presença por nada. Não troque essa presença por amores passageiros. Não troque essa presença por propostas que aparentemente parecem ser boas, mas está te levando à perdição. Nessa noite o Senhor te dá a oportunidade. Foge e vem para a minha presença. Corre e vem para a minha presença, porque na minha presença tu verás, aleluia, tu terás abundância. Na minha presença tu verás o propósito se cumprir na tua vida. O Senhor era com José. O Senhor era na vida de José. Aleluia, glória a Deus. E quando nós caminhamos, José, ele permanece fiel a Deus e foge.
E a gente tem uma ideia na mente, pelo menos em alguns momentos, a gente chega a pensar que quando nós somos fiéis a Deus, o próximo passo é Deus nos honrar, né? Fui fiel, o Senhor vai me honrar. E a gente está vendo José que acabou de renunciar a uma proposta. Foi fiel a Deus, não negociou a presença. Só que a Bíblia vai nos falar que por causa das mentiras e calúnias que aquela mulher vai se levantar contra a vida dele, José vai parar agora dentro de uma prisão. José que outrora acabava de obedecer ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, agora ele está sendo direcionado a uma prisão. Agora ele está sendo jogado em um cárcere. Agora ele está desfrutando de um momento de solidão. Aquele que outrora havia obedecido a Deus, havia sido fiel a Deus. E quando nós lemos isso, quando nós pensamos isso, a gente que está por trás e já sabe o final, a gente fala, fazia parte do propósito. Mas irmão, pensa comigo, se tu fosse José, tu entenderia? Vamos pensar, nós somos jovens, eu queria que você pensasse com a mente de jovem hoje. Nós vamos pensar, como é que tu ficaria diante de uma situação dessa? Talvez alguém já teria murmurado. Talvez alguém já teria sua fé abalada, já teria questionado e dito, Senhor, mas eu fui fiel a Ti. E por eu ser fiel a Ti, o Senhor faz com que eu venha parar nesse lugar. Porque o Senhor não me livrou, porque o Senhor não me justificou. E N questionamentos poderiam permear a mente de José. Só que, queridos, o Senhor estava com José. José vai parar dentro daquela prisão. E a gente não vai encontrar em nenhum versículo José questionando, José indagando. Mas José permanece, mesmo na prisão, servindo. E quando eu penso nesse texto, eu se lembro que da mesma forma que Deus tinha um propósito na vida, na existência de José, falo para jovens aqui nessa noite que existe propósitos de Deus sobre a vida de vocês. Prego para jovens aqui nessa noite que existe um propósito de Deus sobre a tua vida que é maior do que você mesmo possa imaginar. E deixa eu te dizer algo, nem sempre o caminho vai ser como você espera, nem sempre o caminho vai ser como você esperava. Às vezes Deus vai fazer alguns caminhos que para você vai parecer que Ele errou a rota, quando na verdade tudo faz parte do trajeto, tudo faz parte do propósito. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquilo que Ele faz hoje tu não sabes, mas saberás depois. Aleluia, glória a Deus. O lugar que o Senhor está te levando hoje, você pode até não entender. O lugar que o Senhor está te permitindo entrar hoje, você talvez pode ainda não entender. O porquê que Deus disse não, o porquê que Deus disse agora não, porquê que Deus mudou o caminho, mudou a direção. Talvez você não entende. E quem tem propósito de Deus e escolhe viver nesse propósito, precisa entender que esses processos vão fazer parte da nossa caminhada. Vai ter vezes que Deus, mesmo você sendo fiel, mesmo você obedecendo a Ele, Ele vai te tirar daqui, vai te levar a lugares solitários, vai te deixar sozinho. Tu vai procurar por um amigo e não vai achar, tu vai procurar por alguém e não vai achar. Vai ter vezes que Deus vai te tirar daqui, vai te colocar ali, e você vai se sentir ali angustiado, você vai falar, meu Deus, será que eu estou sozinho? E quem sabe José tinha em algum momento esse pensamento, mas a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 23, que mesmo José estando, versículo 21, mesmo José estando na prisão, o texto vai nos dizer, o Senhor, porém, estava com José. Está dentro do cárcere, mas a presença continua. Está dentro da prisão, mas o texto está dizendo, mas o Senhor não abandonou José. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite, jovem. Pode estar difícil, pode estar se sentindo sozinho, mas o Senhor, porém, está contigo. Tu pode estar pensando em algum momento que o Senhor esqueceu da promessa, esqueceu da palavra, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o Senhor permanece contigo. Talvez a tua indagação o caminho parece que mudou, não é como eu esperei. Será que o Senhor desistiu? Mas a palavra de Deus é o Senhor, porém, Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Alguém precisa receber essa palavra aqui nessa noite. O Senhor, Ele é contigo.
O Senhor, Ele é contigo. Mesmo nos desafios e aflições, o Senhor permanece contigo. Mesmo nas dificuldades, ventos e tempestades, o Senhor permanece contigo. Mesmo nos momentos de solidão, que muitas das vezes o chamado vai nos levar, Ele permanece conosco. Ele permanece conosco. Mesmo muitas das vezes expondo para Ele as nossas fragilidades e dizendo: Senhor, eu acho que não dá mais para caminhar. E Ele nos lembra: ei, eu ainda estou contigo, eu ainda caminho contigo, eu sou o teu amigo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu consolador, é o Senhor. Aleluia. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com ele, e tem mais. E mesmo na prisão, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Continuava servindo. E mesmo na prisão, o Senhor o abençoava. Quer um conselho? Em vez de murmurar e questionar a Deus por esse processo, se entrega e começa a servir. Porque você vai ver que mesmo nesse ambiente, haverá manifestação da presença de Deus do teu lado. Que mesmo nesse cenário que hoje tu não entende, você verá a manifestação do Senhor sobre a tua vida. Mesmo na prisão haverá presença. Mesmo na prisão haverá prosperidade. Mesmo na prisão haverá abundância. Porque, Raíssa, porque a presença dele entrou comigo. E quando ele entra comigo, oh glória, quando ele entra comigo, eu sei que eu não caminho sozinho, que eu não durmo sozinho, que eu não ando sozinho. A presença dele, a presença do Senhor está sobre a vida de jovens aqui nessa noite. A presença do Senhor é que nos encoraja nessa noite a prosseguirmos, a continuarmos, a caminharmos. Lembra daquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. Lembra da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Aleluia. Se lembre dos sonhos que Ele te deu. Se lembre daquilo que um dia Ele te disse. O caminho hoje pode parecer que está indo todo ao contrário, mas não está não. É o Senhor que está te conduzindo por Ele. O teu dever é apenas permanecer fiel a Ele, obedecendo a Ele e tendo a plena convicção de que Ele está contigo, que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona. E no meio do caminho surgirão vários processos tentando nos desanimar, tentando nos enfraquecer. Vão se levantar tempestades, vão se levantar situações, vão se levantar guerras, mas o Senhor dos exércitos estará conosco. E nós não precisamos temer. Quando nós vamos para Salmo 46, nós podemos ver a fé perfeita em Deus. Aleluia. Versículo 9 vai dizer que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Para o coração inquieto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos caminha conosco. O Senhor, Ele vai na nossa frente. Ei, jovem, quando tu chegar naquela faculdade, tu não vai chegar sozinho. O Senhor dos exércitos vai entrar contigo. Quando tu entrar naquele lugar, tu não entrará sozinho. A presença dEle, a presença dEle, a presença dEle. Receba dessa presença nessa noite. Se envolva nessa presença nessa noite. Raíssa, mas eu cheguei aqui tão fraquinha, tão fraquinho. Deus tem renovo para a tua alma nessa noite. Deus tem fortalecimento espiritual para crente aqui nessa noite. O ano ainda nem começou e tanta coisa já se levantou. É sinal que tem propósito aí. É sinal que tem chamada aí. O Senhor não prova ninguém em vão. O Senhor não leva ninguém para prisão
chamado. Tem. Se prepare uma decape. Se prepare uma decape. Porque o inimigo pode olhar e dizer: não vão avançar. O inimigo pode olhar e dizer: não vão conseguir. Mas ele não sabia que o Senhor, porém, está conosco. O Senhor está conosco. Se você tem a convicção disso, será que você pode agora, com seus olhos fechados, clamar pela presença de Deus? Será que nessa noite você pode entender que você não está sozinha, que você não está sozinho? O Senhor, porém, estava com José. E eu aplico essa frase hoje à sua vida. O Senhor está, aleluia, na vida da Alma Decarpe. O Senhor está sobre essa juventude. E Ribeirão Preto vai ver a presença dele em nossas vidas. A região vai ver que aqui tem uma juventude que tem a presença dele. Ei, jovens, quando nós entrarmos naquela comunidade não vai ser mais a mesma. Quando nós entrarmos em becos e vielas, não serão mais os mesmos. Quando esse exército de jovens convictos da presença que carrega entrar nos lugares a qual o Senhor já preparou para nós, a presença do Senhor irá se manifestar. E você vai lembrar: não a nós, mas a Ele toda a glória. A Ele toda a glória, porque é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem trabalha. E nessa noite Deus quer tomar a tua vida. Nessa noite Deus quer te envolver com a presença dEle, porque o Senhor deseja fazer através de vós. O Senhor deseja fazer através de vós. Cadê você que não sente mais essa presença? Cadê você que está longe dessa presença, mas que diz: eu preciso voltar à raiz, eu preciso retornar, não dá para viver sem essa presença. Eu tento até correr, mas aonde eu vou Ele me encontra. Ele te encontrou nessa noite. Aonde está você que quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão aonde você estiver. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que entende que Deus tem um propósito sobre a tua vida, Deus tem um chamado sobre a tua história, e nessa noite Ele te chama: vem para a presença, vem para perto, vem para perto, vem para perto. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer. Levante a sua mão aonde você estiver, eu quero orar pela sua vida. Já tem a primeira vida vindo aqui, você pode glorificar o nome do Senhor. Aonde está a segunda vida para Cristo nessa noite? Você que talvez foi convidado, ainda não se entregou para Jesus, mas chegou aqui nesse culto, sentiu uma coisa diferente, sentiu algo diferente. Deixa eu te dizer o que é. Tu sentiu a presença de Deus, tu sentiu a presença do nosso amigo Espírito Santo, e nessa noite Ele quer, aleluia, te trazer para perto, aleluia. Aonde está você? Eu quero orar, o meu tempo já se foi, eu quero orar por você nessa noite. Tem mais alguém? A segunda vida para Jesus. Você pode ser um missionário do Senhor agora. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, vê se tem alguém, e diga para ele: você quer que eu vou com você? Você quer que eu vou junto contigo? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Corre, corre, estamos te esperando. Nós queremos orar pela tua vida nessa noite. Tem mais um jovem vindo aqui na frente. Você pode se alegrar, você pode se alegrar nessa noite, porque Ele continua sendo poderoso para salvar. Ele continua sendo poderoso para salvar. Onde está a terceira vida para Jesus nessa noite? Aonde está um jovem que vai se render nessa noite a essa presença, e vai sair daqui hoje coladinho com Jesus, vai sair daqui hoje andando com Ele? Aleluia. Tem mais alguém? Eu preciso orar. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Uma moça, um moço, uma irmã, um irmão, alguém que entrou aqui? Nós já iremos orar neste momento. Estenda as tuas mãos, por gentileza. Vamos orar por essa mocinha e por esse rapaz que estão se entregando a Jesus nessa noite. Mas eu quero que você ore agora, com fé, irmão. Eu quero que nesse momento você ore e diga: Senhor, envolva-os com a tua presença nessa noite.
Aleluia, eu creio num Deus que salva e que batiza com o Espírito Santo no mesmo momento, irmão. O nosso Jesus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Aleluia, nós vamos orar por eles e você vai sentir na presença de Jesus aí. Essa presença que te fortalece nessa noite, que te anima nessa noite, que te impulsiona para que você venha prosseguir e viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra vai aonde a minha voz não pode ir. A tua palavra toca onde as minhas mãos não podem tocar. E nessa noite nós te apresentamos a vida dessa moça, Pai, a vida desse rapaz que ouviu a tua palavra e decidiram se entregar para ti nessa noite. Deus, em nome de Jesus, perdoa pecados, escreve o nome do livro da vida, transforma, Pai, liberta. Espírito Santo, que eles possam ser cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, que eles saiam daqui, Senhor, caminhando contigo, e que eles possam te conhecer cada dia mais e mais, e que eles possam estar junto com esse batalhão de jovens, dizendo que o Senhor é poderoso para fazer. Continue abençoando toda uma Decarp, toda a juventude, enchendo de unção, de graça, de poder, de autoridade, e que nós jamais venhamos nos se esquecer de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, porque o Senhor está conosco.